gente, amém? As nossas crianças podem acompanhar os professores da sua salinha. E eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo número 60. Nós vamos ler apenas o versículo de número 1. Isaías 60, verso 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e agora o Senhor nasce sobre ti. Pai, nós te agradecemos por esse tempo, poder estar na tua casa, poder te louvar, benzer o teu santo nome, poder erguer a nossa voz e entoar cânticos que retratam o seu amor, a sua graça, que demonstramos através deles, ó Deus, o nosso louvor e a nossa adoração diante do Senhor. E Senhor, neste momento que estamos diante da tua palavra, eu te peço, Senhor, ministra o nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra nessa noite, a receber o ensinamento da parte do Senhor. E que essa palavra venha, Deus, nos despertar e nos fortalecer e nos conduzir na tua presença. De maneira, Deus, sejamos realmente fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. E venhamos, ó Deus, a ser capacitados pelo Senhor para viver aquilo que o Senhor tem projetado nas nossas vidas, como igreja, como povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ministre, Senhor, o nosso coração e Espírito Santo completa no nosso coração a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Isaías escreve aqui, e ele é profeta, ele profetiza durante um tempo em que Israel estava vivendo um tempo difícil. Ele profetiza durante um tempo em que Israel, parte do tempo em que ele profetiza, especificamente nesse período do capítulo 59 e 60, Israel está vivendo debaixo de uma invasão da Síria, sendo dominado e oprimido por um povo mau, um povo cruel, que pesava sobre eles os seus cetros de ferro. E eles viviam um tempo também, um tempo difícil, porque foi um tempo em que muitos optavam em não mais dar ouvido aos profetas. Era um tempo de trevas, um tempo difícil, um tempo perturbador, um tempo onde não havia paz, um tempo onde não havia muita esperança. E eles viviam um momento difícil, um momento em que não só eles, mas as nações ao redor viviam em trevas. Trevas morais, trevas espirituais, de corrupção, de um momento difícil sobre a face da terra. E quando chega aqui no capítulo 60, ele vem trazendo um novo momento, diante daquilo que ele vinha falando até então, no capítulo 59, falando a respeito da maldade de Israel, do pecado de Israel. Capítulo 59, ele começa dizendo: eis que a mão do Senhor está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que não vos ouça. Ele está falando de um tempo em que Israel estava distante do Senhor. Mas chega no capítulo 60, ele muda, ele traz agora uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra em que ele traz um novo propósito. Ele, diante daquilo que Israel estava vivendo, ele traz agora um novo horizonte. Vocês estão vivendo dessa forma, essas coisas estão acontecendo, vivendo um tempo de trevas, mas eu coloco diante de vós um tempo de luz, um tempo de vitória, um tempo em que as coisas vão mudar. E é interessante, irmãos, porque se nós observarmos ao nosso redor, nós temos visto um tempo em que a humanidade tem vivido de uma forma bem semelhante a isso. Muitas das vezes nós, como igreja, temos vivido de uma forma muito semelhante, em que nós não paramos para ouvir aquilo que Deus está falando conosco, não paramos para dar ouvidos, para prestar atenção na direção, na correção do Senhor, na instrução da parte do Senhor, e começamos a viver um tempo difícil, um tempo de tristeza, um tempo de distanciamento, de apagar, de estar apagado diante do Senhor, onde o nosso fervor diminui, onde a nossa disposição começa a diminuir, começa a retroceder. Mas ele apresenta aqui a Israel: olha, vocês estão vivendo dessa forma, vocês estão passando por esse período, mas eu tenho para vocês uma palavra
que se vocês entenderem, isso vai mudar a caminhada, vai mudar a história, vai mudar a perspectiva. E essa palavra, irmãos, é para nós hoje, porque ele começa de uma forma dizendo: dispõe-te, resplandece, brilha, porque vem a tua luz e agora o Senhor nasce sobre ti. E é interessante porque muitas das vezes a gente, assim como Israel, a gente quer resplandecer, a gente quer brilhar, a gente quer transparecer o amor, a graça, o poder de Deus na nossa vida. Muitas das vezes nós queremos ver que o Senhor brilha através de nós, que a sua glória se manifesta através da nossa vida, mas a primeira palavra é a chave para aquilo que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. A primeira palavra do capítulo é a que vai fazer a diferença na minha e na sua vida, porque ele diz: dispõe-te. O Senhor não é aquele que me obriga, o Senhor não é aquele que me faz brilhar a força. Não, você vai brilhar, você vai resplandecer, porque mas eu não quero. Não, você vai, porque o Senhor é aquele, irmãos, que embora tenha todo o poder, ele seja onipresente, onipotente, onisciente, ele é aquele que nos chama um relacionamento, ele nos chama a viver aquilo que ele deseja. Mas ele nos deu o livre-arbítrio. Eu tenho o direito de escolher se eu quero ouvir o chamado do Senhor ou não, se eu quero me apresentar na presença dele ou não. É certo que se eu faço a opção de não dar ouvidos, eu não vou colher aquilo que ele tem prometido. Se eu escolho simplesmente me fechar, me recolher diante do meu desânimo, diante do meu abatimento, diante das situações que eu estou vivendo, eu não vou conseguir usufruir daquilo que ele está prometendo. Você vai ver isso durante toda a Escritura. Sempre tem um se, ele diz: se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei do céu. Se. E esse se, é nesse se que habita o dispõe-te. Nós somos chamados todos os dias pelo Senhor para nos levantarmos e fazermos a vontade dEle, para nos apresentarmos na presença dEle, para vivermos aquilo que Ele tem para nós. Porque, irmãos, quando a Bíblia diz que eu vim, Jesus dizendo: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, Ele está dizendo apenas para a eternidade. Depois que Jesus voltar, depois que nós partimos para a eternidade, Ele está falando de uma abundância de vida aqui, na presença do Senhor, onde há abundância de alegria, onde Ele nos dá a paz de uma forma extraordinária, não como o mundo a dá, onde a sua bênção nos alcança, onde a sua glória nos envolve. Ele tem nos chamado a um viver diferente, a um posicionamento novo na presença dEle, mas tudo começa quando eu me disponho, quando eu me coloco na presença do Senhor. Eu digo como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas de repente a gente vai enfrentar a mesma situação que Isaías enfrenta quando ele se coloca diante do Senhor e diz assim: ai de mim, porque eu sou pecador. Sou homem de lábios impuros, habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória do Senhor. Ele depara diante daquela situação, ele se olha e ele vê que havia na vida dele pecado, havia falhas. Irmãos, na nossa vida existem falhas, existem limitações, existem pecados. Eu preciso entender e reconhecer isso. Mas eu preciso entender que eu estou na presença de um Deus eterno, que enviou o seu Filho para morrer no meu lugar, no seu lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que fôssemos lavados de toda impureza. E Ele me chama agora a me posicionar na presença dEle e dar ouvidos àquilo que Ele tem falado no meu coração, para me posicionar diante daquilo que Ele tem me chamado. E eu preciso entender uma coisa: dispor não é simplesmente dizer: Senhor, eu quero. Se dispor não é simplesmente dizer: Deus, eu quero. Dispor é se levantar, é se posicionar, é tomar uma posição e falar: não, a partir de agora eu vou assumir aquilo que eu preciso assumir. A partir de agora eu vou me colocar numa posição que eu preciso estar, que eu preciso me colocar. Eu não vou estar mais prostrado, deitado, largado, não, mas a partir de agora eu vou me posicionar diante daquilo que Deus tem me chamado. Porque o Senhor tem me chamado para fazer parte do seu exército. Ele é o Senhor dos exércitos. O Senhor tem me chamado a tomar posição como povo de propriedade exclusiva do Senhor, como rebanho do seu pasto, como alguém que foi chamado, que foi resgatado do império das trevas e transportado para o reino da sua maravilhosa luz.
Eu preciso me posicionar, eu preciso me colocar de pé, estar pronto para encarar e viver a luta que está diante de mim. Eu preciso me posicionar para enfrentar aquilo que tem se colocado diante de mim, que tem muitas das vezes tentado me impedir de prosseguir, de progredir, de crescer na graça do conhecimento, de me relacionar com o Senhor. Eu preciso me posicionar contra essas coisas. E é interessante que a gente vai ver na Bíblia muitas pessoas que venceram e alcançaram o projeto, o propósito de Deus na sua caminhada, mas nenhuma delas venceu sem primeiro se dispor. Você não vai ver ninguém que estava prostrado e permanece prostrado e alcança a vitória. Você não vai ver ninguém que estava jogado, largado para lá e de repente diz assim: eu quero vencer, eu quero alcançar a vitória, eu quero alcançar coisas novas, e Deus vai lá e começa a derramar coisas novas e ele na mesma posição. Pelo contrário, você vai ver, por exemplo, quando o anjo se coloca diante do profeta e diz: onde te pego, eu falarei contigo. Você vai ver muitas, se não me falha a memória, 25 vezes a palavra dispõe-te. Uma palavra, uma Bíblia. Sempre Deus trazendo um chamado a um posicionamento. Você vai ver, por exemplo, quando Moisés morre, Deus vem a Josué e diz: dispõe-te, meu servo Moisés é morto, você vai conduzir o povo. E é interessante porque, se nós observarmos Abraão, se ele não se dispõe a sair até a casa do seu pai, do meio dos seus parentes, ele não teria alcançado a dar de ser chamado pai da fé e pai de uma grande nação. E é interessante que ele não é chamado para ir para um lugar onde ele já sabia, ele é chamado a ir para um lugar que Deus ainda mostraria. E nós, irmãos, a cada dia somos desafiados, somos colocados diante de uma decisão de escolhermos seguir a direção que o Senhor tem nos dado, e de nos colocarmos diante dele e falar: Senhor, eis-me aqui, estou pronto para ir onde o Senhor me conduzir. Muitas das vezes estamos presos a lugares, presos a pessoas, presos a situações que nós estamos agarrados ali, não queremos sair, não queremos abrir mão, não queremos abrir mão de determinadas posições que temos, de determinados privilégios. Você vai ver, por exemplo, Paulo, anteriormente conhecido como Saulo. Quem era Saulo? Saulo era um homem respeitado pelos fariseus, pelos sacerdotes, pelos escribas, era um homem bem visto no meio de Israel, um homem que as pessoas olhavam, tinham respeito, e muitos tinham medo dele. De repente ele se dispõe a ouvir aquele que se revelou para ele no caminho, e ele é tocado por ele, ele se posiciona e de Saulo ele se transforma em Paulo, e ali ele passa a ser perseguido, ele abre mão de tudo aquilo, de toda a posição que ele tinha, todo o respeito que ele tinha, e aqueles que o admiravam passam a persegui-lo. Israel não teria sido liberto do Egito se Moisés não tivesse se disposto a voltar para o Egito e cumprir o chamado do Senhor. Irmãos, nós muitas das vezes estamos fugindo de alguns lugares, assim como Moisés fugiu do Egito. Nós muitas das vezes estamos fugindo de situações, estamos fugindo de determinadas coisas que nós precisamos voltar e resolver na nossa vida. Precisamos tomar posição em determinadas áreas, estamos fugindo de nos posicionarmos. Moisés não queria voltar, ele temia voltar, porque ele havia fugido, porque ele havia matado um soldado egípcio. Ele temia que ao voltar alguém o reconhecesse, houvesse ainda lá um processo contra ele, dissesse: esse homem é fugitivo, ele matou um dos nossos, ele precisa ser preso. Mas Faraó já havia morrido, já havia outro no seu lugar, e Deus fala com Moisés: volta, eu quero te usar ali, naquele lugar, para salvar o meu povo, porque o clamor do meu povo tem chegado na minha presença. Eu preciso estar disposto, irmãos, a ir aonde o Senhor tem me chamado, mas eu tenho que estar disposto a voltar em áreas, em situações, em momentos que muitas das vezes tem sido um peso, uma prisão na minha alma, na minha lembrança. Coisas que aconteceram no passado e que sempre que aquilo vem à minha memória, aquilo me trava, aquilo me cerca, aquilo me segura, aquilo me impede de ir adiante, me impede de cumprir o propósito chamado de Deus. Eu
me dispor, não apenas a ir onde o Senhor tem me mandado, mas eu tenho que estar disposto a voltar onde eu preciso. A palavra de Deus nos diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das suas obras. Muitas das vezes são situações em que nós pecamos e que o pecado alcançou espaço na nossa vida e a gente está deixando aquilo de lado, deixando o espaço ali parado, enquanto Deus está falando: volta lá e conserta, restaura isso aqui. Às vezes são relacionamentos que foram quebrados e que Deus está falando: volta, restaura isso aqui, conserta, precisa seguir adiante, volta lá atrás. E eu preciso estar disposto, eu preciso me dispor a ir, a consertar aquilo que precisa ser consertado. Israel não teria vencido os midianitas se Gideão não tivesse se disposto a obedecer a voz do Senhor. Quando o Senhor encontra Gideão estava dentro de uma caverna, escondido, porque os midianitas vinham e roubavam tudo aquilo que era produzido. E ele, de uma forma estratégica, ele vai num lugar onde se pisava as uvas para fazer vinho. Israel não tinha motivos para pisar as uvas para fazer vinho, porque o vinho era símbolo de alegria e não havia alegria. Então ele pega o seu trigo e vai malhar lá para não ser descoberto. E às vezes as pessoas o têm como um covarde, um medroso por estar escondido, mas era um homem estrategista, e por isso o anjo chega e diz: homem valente, o Senhor é contigo. Muitas das vezes, irmãos, nós temos escondido dentro de cavernas. Estamos escondidos dentro de cavernas do nosso próprio ser, do nosso próprio sentimento, de coisas que nos aprisionaram, de coisas que nos abafaram, coisas que nós vivemos no passado, e hoje nós estamos dizendo: eu não quero mais viver, eu não quero essas coisas, eu não quero mais sentir, eu não preciso mais viver essas situações, eu não preciso mais ouvir essas coisas que eu ouvi. Eu queria fazer o bem, eu queria fazer o certo, as pessoas não me compreenderam, eu sofri tudo isso, eu não preciso, eu não quero sofrer tudo isso de novo. E muitas das vezes estamos como Gideão dentro de uma caverna, procurando fazer o que é certo, mas o nosso lugar não é mais dentro da caverna. Às vezes estamos como Elias, escondido dentro de uma caverna, com situações que aconteceram, e Deus está falando: sai daí. Eu preciso me dispor para sair dessas cavernas. E às vezes não é fácil, porque envolve sentimento, envolve sofrimentos e lutas que nós vivemos, coisas que nós enfrentamos e fomos decepcionados, coisas que nós vivemos e que magoaram profundamente o nosso coração, mas nós precisamos vencer e superar essas coisas, porque Deus está nos dizendo: dispõe-te, para que haja brilho na sua vida, para que a tua luz se manifeste, para que a glória do Senhor se manifeste na minha e na sua vida. Nós precisamos dispor e sair dessas situações e transpor essas dificuldades. Jesus não teria vindo, nascido como homem, vencido o pecado como homem, morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia, se inicialmente Maria não tivesse disposto, dito: que se cumpra em mim a tua vontade. Maria enfrentou ali, irmãos, uma luta muito grande, porque se hoje uma mulher, uma moça solteira, virgem, aparece grávida, já é motivo de escândalo, já é motivo de fofoca, de tititi. Imagina naquela época. Imagine naquela época, talvez ela pudesse ser morta, ser apedrejada, porque ela se entregou, ela pecou. Mas ela não teme, ela diz: Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade, porque ela se dispõe ali, e o Senhor provê. José, aquele que era um noivo dela, homem honrado, ele diz: eu vou fugir, eu vou embora, e as pessoas vão pensar que eu fiz mal a ela não, ao seu nome não será bem. Mas o Senhor aparece, José entende, eles assumem ali aquela criança, ele se dispõe, José se dispõe a criar aquele filho, que ele sabia que era a missão dada por Deus. Eu preciso estar disposto, irmãos, muitas das vezes a vencer aquilo que são padrões, aquilo que muitas das vezes eu vou pensar: mas e o meu nome? O nome que eu carrego. Mas muitas das vezes eu quero dizer uma
Senhor tem me chamado para fazer. Eu preciso me lançar para fazer, para obedecer aquilo que o Senhor tem me chamado, porque eu preciso entender uma coisa. Cada um desses que se levantou e se dispôs também teve que vencer muitos obstáculos. E para se dispor na presença do Senhor, irmãos, muitas das vezes eu preciso vencer obstáculos. Eu preciso vencer o pecado, eu preciso vencer a minha carne, eu preciso vencer coisas que estão dentro de mim, coisas que estão na minha alma. Eu preciso vencer as minhas lembranças. Eu preciso vencer o medo de ser criticado, eu preciso vencer o medo de ser perseguido, eu preciso vencer o medo de não ser aceito. Eu preciso me dispor, e é interessante porque se nós também nos dispusermos, também vamos ter que vencer muitas coisas. Nós vamos precisar vencer os padrões da sociedade. Ah, mas você estava sempre junto com a gente, você andava com a gente, agora você virou quadrado, você virou um cara chato, você parou, você não é nosso amigo mais, você não anda mais com a gente. Ah, você estava sempre com a gente, brincando e rindo, e agora você não quer mais, você não está mais, eu tenho que me dispor a dizer não. Agora eu tenho um novo propósito, eu tenho um novo alvo, eu tenho algo maior a fazer na minha vida. Eu preciso vencer as investidas de Satanás, porque muitas das vezes, quando nós nos dispomos, a luta vem, as tribulações vêm, Satanás vem com tantas propostas, muitas das vezes ele vem trazendo lutas e tribulações para tentar fazer desanimar, para fazer a gente parar e retroceder, e eu preciso vencer essas coisas. Eu preciso me dispor e saber que o meu Redentor vive, e Ele está comigo, Ele por fim se levantará, Ele vai me conduzir, Ele vai me dar a vitória. Não há provação que vá além das nossas forças, não há tentação que não seja humana. Eu preciso entender essas coisas, me dispor e me posicionar, porque Satanás vai continuar investindo para tentar me parar, para tentar te parar, mas eu preciso me fortalecer e renovar as minhas forças do Senhor. As lutas vêm. Determinado momento da vida de Davi, quando ele estava fugindo de Israel, fugindo de Saul, e se alia a um outro reino, e quando determinada luta chega para aquele rei, era justamente contra o rei de Israel, e o rei de Israel: não quero você comigo, porque você é deles, para você de repente resolver se arrepender de estar comigo e me trair, eu não vou correr o risco, porque Davi e seus guerreiros eram excepcionais. Eles dizem: volta. E quando Davi volta daquela luta, volta daquela batalha já cansado, quando ele chega na sua cidade, outro inimigo havia invadido a cidade, havia tomado tudo, levado mulheres, crianças, levado todo mundo embora, destruído tudo, e ele para e ele diz: Senhor, e agora? Satanás levanta uma luta e coloca os próprios soldados de Davi contra ele, dizendo: nós estamos vivendo essa situação, perdemos as nossas mulheres, nossos filhos por sua culpa. E ele se posiciona e diz: vou consultar o Senhor, e pergunta: Senhor, o que eu vou fazer? Devo descer contra eles? Devo descer aqui? Se Deus diz: vai. E Davi reúne aqueles que ainda tinham forças e vai atrás dos inimigos, alcança-os, vence e traz de volta aquilo que havia sido roubado. Muitas das vezes, irmão, Satanás vem em áreas da nossa vida e tenta nos roubar, tenta minar nossas forças, tenta tirar daquilo que nós conquistamos, para que nós olhemos, e ele tenta dizer no nosso coração: viu? Você estava se dispondo, servindo a Deus, guerreando as batalhas de oração e procurando crescer, procurando desenvolver, e Deus não te guardou, Deus não te livrou. Olha a luta que você está vivendo, olha a enfermidade que você está enfrentando, olha a dor que você está vivendo, olha a situação difícil que você está enfrentando. Mas eu não posso dar ouvidos àquilo que Satanás está falando comigo. Eu preciso me recobrar as minhas forças no Senhor e me dispor em ir, perseguir, alcançar e vencer. Eu preciso ter disposição, irmãos. Eu preciso vencer todas as coisas que têm se levantado diante de mim para me impedir de alcançar o propósito de Deus. Se eu quero ver a luz do Senhor brilhando sobre a minha vida, a sua glória sendo derramada e manifestada sobre o meu ser, sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre a minha igreja, a primeira coisa que eu preciso fazer é me dispor. Eu quero te convidar nesta noite a se apresentar diante do Senhor. Eu não sei em que área você precisa se dispor nessa noite.
Não sei se há necessidade de dispor para vencer o comodismo, o desânimo. Não sei se há aí uma necessidade de se dispor para vencer o pecado. Não sei se há necessidade de se dispor e ir em direção àquilo que Deus tem te falado há muito tempo, em que Ele tem te chamado e tem te conduzido, dizendo vai. E muitas das vezes a gente resiste a esse chamado. Não sei se você tem que se dispor e voltar e resolver coisas que estão na sua alma, no seu coração. Não sei se você tem que se dispor a sair dessa caverna. Eu não sei aonde, em que momento na mensagem do Espírito Santo falou no seu coração. Mas nessa noite eu quero te desafiar a falar com o Senhor: Senhor, eu me disponho, eu me levanto nessa noite. Eu me posiciono nessa noite e eu quero me lançar na tua presença, eu quero buscar a tua face, eu quero me lançar totalmente diante do Senhor e buscar um relacionamento contigo, buscar uma intimidade do Senhor. Eu quero ser cheio do teu Espírito Santo, eu quero transbordar da tua graça, da tua unção. Senhor, eu quero manifestar o teu poder através da minha vida. Eu me levanto nessa noite para cumprir o teu chamado, para cumprir o teu propósito. Senhor, eu me levanto nessa noite para consagrar a minha vida ao Senhor e deixar para trás tudo isso que tem dominado, que tem me vencido, essa fraqueza que muitas das vezes tem sido maior do que eu, mas eu sei que o Senhor é poderoso para me fazer vencer, para me ajudar a vencer. Nessa noite eu me levanto, eu me posiciono. Eu quero te convidar nessa noite, aí onde você está mesmo sentado, a se colocar diante do Senhor. Senhor, é nessa área aqui, Jesus. O Senhor sabe muito bem a área em que eu preciso me levantar. Que, Senhor, nessa noite renova as minhas forças, abre os meus olhos, Senhor, fortalece, renova a minha fé. Eu quero me colocar de pé, porque eu não quero mais viver da forma que eu tenho vivido. Eu não quero mais viver apático, diferente, distante. Eu não quero mais viver vazio. Eu não quero mais viver triste, angustiado, depressivo. Senhor, eu quero me levantar diante do Senhor e experimentar dessa vida e a mudança que o Senhor tem para mim. Eu quero te convidar a se lançar diante dele e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu me levanto nessa noite para viver aquilo que o Senhor tem me chamado para viver. Pai, nessa noite nós rendemos diante do Senhor. Nós nos prostramos na tua presença e te pedimos: Senhor, perdoa-nos, que muitas das vezes temos estado escondidos dentro do nosso próprio coração, por causa de situações que vivemos, por causa de decepções que vivemos, por causa de ofensas que sofremos, por causa de coisas que aconteceram e tem sido como um peso, um embaraço na nossa alma, e quando chega nesse ponto a gente não consegue ir adiante. Eu te peço nessa noite: Senhor, perdoa-nos. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar, ajuda-nos, ó Deus, a vencer essas situações, esses sentimentos. Nessa noite nós declaramos, Senhor, perdão àquele que nos ofendeu, nós declaramos perdão àqueles que foram infiéis, aqueles que foram desleais, nós declaramos perdão e queremos, Senhor, te pedir que tome nas tuas mãos a situação que nós vivemos. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas das vezes temos vivido, ó Deus, acomodados, quietos no nosso canto, vivido no nosso próprio sentimento, vivido envolvidos em coisas que são fuga da realidade, coisas que são fuga daquilo que sentimos e vivemos, e temos, ó Deus, estado apáticos e indiferentes. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas das vezes temos cedido ao pecado, temos cedido ao desejo, cedido àquilo que não deveria ceder. Isso tem trazido peso, tem entristecido nosso coração, tem trazido acusação para nossas vidas, e não temos tido força para caminhar diante do Senhor. Perdoa-nos e lava-nos completamente nessa noite. E, Senhor, no nome de Jesus, toma as tuas mãos cada um de nós e ajuda-nos, fortalece-nos, porque, Deus, nós queremos nos dispor diante do Senhor, nós queremos nos levantar na tua presença, nós queremos consertar diante do Senhor a nossa vida e caminhar retamente na tua presença, e saber que o Senhor está endireitando as nossas veredas, está fortalecendo os nossos pés na caminhada da tua presença, renovando as nossas mãos na obra do Senhor. Pai, eis-nos aqui diante do Senhor e sabemos, ó Deus, que enfrentaremos a oposição do nosso inimigo, sabemos que enfrentaremos dificuldades no nosso próprio ser. Senhor, eis-nos aqui porque nós nos dispomos nessa noite a nos levantar e a nos posicionar diante de Ti, para cumprir o Teu chamado, para cumprir a Tua vontade. E assim como disse Isaías, nós queremos dizer ao Senhor nessa noite: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós, dá-nos a Tua direção, dá-nos, ó Deus, a capacitação do alto para que possamos cumprir o Teu propósito, o Teu chamado, e sermos instrumentos nas Tuas mãos, para que a
a tua luz possa brilhar em nós, para que a tua glória possa resplandecer nas nossas vidas, e para que possamos testemunhar e resplandecer desse amor tremendo com o qual o Senhor nos alcançou. E venha, Deus, glorificar o teu santo nome sobre a vida de cada um de nós. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos pela intervenção e pelo agir do Senhor. E te glorificamos porque sabemos que o Senhor tem ouvido a nossa oração e o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos corrigido, e isso demonstra o amor do Senhor para as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, toma nas tuas mãos cada um de nós. Abre os nossos olhos espirituais e guia-nos na tua presença. Sustenta-nos com a tua mão poderosa e nos conduz diante do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, uma coisa que todos nós precisamos todos os dias entender, que o Senhor tem um propósito, Ele tem um alvo para nossas vidas, e eu preciso a cada dia me dispor. É um dispor diário, cada manhã, a disposição de prosseguir, de não desanimar, de não esmorecer, de não recuar, de não parar à beira do caminho e ir na direção que o Senhor tem chamado ali. Amém? Nós já estamos encerrando. Quero deixar apenas alguns avisos. Terça-feira, reunião de oração.